Olá, amigos. 29 de junho de 2011, voltamos com Legítima Defesa em Foco. Continuamos a acompanhar a fracassada campanha de desarmamento. Segundo dados publicados pela imprensa, o conjunto de armas se aproxima de 7 mil, que evidentemente é um número ridículo frente ao número de armas que alegadamente existe no Brasil, aguardando o registro. Não estou falando aqui das armas em mãos dos criminosos, mas estou falando em armas nas mãos que, segundo o Ministério da Justiça, seriam de pessoas de bem recalcitrantes ao registro, o que afirmam também essas famigeradas ONGs, muito nossas conhecidas como Viva Rio, como Sou da Paz, pesadamente financiadas do exterior. A campanha continua a ser um fracasso. Há alguns pontos sempre que devemos lembrar, principalmente como munição para os debates que necessariamente temos de manter nas nossas comunidades. Eu acredito que cada participante do movimento pela legítima defesa seja um debatedor, seja um multiplicador de ideias e efetivamente deve ser um líder na difusão das ideias claras e sãs relacionadas àquilo que nós consideramos um direito constitucional, que é o direito à legítima defesa. E refiro-me também aos atiradores, aos caçadores, aos colecionadores do país. Um ponto importante: há um grande número de homicídios que não se pratica com arma de fogo. Eu faço uma coleção pessoal desses casos, uma coleção aleatória, baseada exclusivamente no noticiário da imprensa, em alguns casos rumorosos conhecidos no mundo. O meu número de casos aproxima-se de 1000 e eu pretendo montar um volume a esse respeito, mostrando que espécie de instrumentos podem ser utilizados para tirar a vida de um ser humano quando existe a maligna decisão na mente de alguém de divorciar-se da piedade, divorciar-se do sentido da vida humana e matar um semelhante. Instrumentos os mais variados, instrumentos que não são armas, instrumentos domésticos, instrumentos de estudo, instrumentos agrícolas, forças físicas de arremesso, por exemplo, que são utilizadas às vezes para a prática do homicídio, envenenamento, todo tipo de instrumento, até de esportes, por exemplo, um taco de beisebol. E eu coleto esses casos, embora aleatoriamente, cuidando de verificar qual foi o instrumento utilizado para utilizá-los oportunamente. Às vezes ficamos surpresos. Olhem só esse caso. Não terminou em homicídio. Terminou em uma morte, mas não foi a morte de um ser humano. Lá no Rio Grande do Sul, um determinado indivíduo, suspeitando da fidelidade da esposa, deu de surrá-la. E sabem o que usou para surrá-la? Um cão. Ele simplesmente apanhou, pegou o cãozinho que vivia no lar, com a vítima e ele, e passou a espancar a mulher com um poodle. Talvez tenha sido a primeira surra de poodle da história do mundo. Esse foi um instrumento utilizado que acabou causando lesões corporais severas na mulher e a morte do cãozinho. Vejam de onde teria ele tirado a ideia de espancar um ser humano utilizando para isso um animal. E vejam como não importa realmente o instrumento quando existe na pessoa a decisão de matar. Esse homem queria matar a mulher. Ele não conseguiu atingir o objetivo, mas queria matar e utilizou para isso um cão, um cachorrinho. Assim como poderia ter utilizado uma faca de cozinha, um pedaço de fio elétrico, ou um instrumento agrícola e outros tantos que estão à disposição aí no cenário do mundo. A não ser que nós proibíssemos absolutamente tudo, não é? Proibíssemos uma caneta, proibíssemos uma peça de decoração como essa espada que eu lhes mostro aqui, que é parte de uma peça decorativa de mesa comemorativa do Jubileu de Prata da minha turma, proibir a corda que simplesmente é utilizada em trabalhos de construção, proibir o veneno que é utilizado para combater pestes e é utilizado também para matar pessoas. Então esse argumento deve ser muito bem entendido e utilizado sempre nos nossos debates. Lembrando que no Brasil, em torno de 40% dos homicídios dolosos não são praticados com arma de fogo. E há alguns estados em que o número de homicídios praticados com outros instrumentos supera em muito o número de homicídios praticados com armas de fogo. São argumentos importantes para debate
oportunamente. E enquanto nós tratamos aí, enquanto o governo trata aí de desarmar a população, mantendo uma campanha caríssima, certamente tem observado a campanha publicitária do desarmamento na televisão. Quantos milhões de reais custa aquilo aos contribuintes, aos pagadores de impostos? Enquanto gasta dinheiro, enquanto joga dinheiro no ralo para essa finalidade, não toma providências para que a guarda das armas apreendidas pela polícia, essas sim, armas tiradas do crime, tiradas do mundo do crime, tiradas de criminosos, guardadas em fóruns, tenham segurança. Vejam o número de casos de furtos, arrombamentos de fóruns e até roubos à mão armada, porque praticamente não há vigilância nesses fóruns, acontecidos recentemente, com as armas voltando às mãos dos criminosos, por ineficácia desse Estado que gasta dinheiro inutilmente para tentar desarmar pessoas de bem, enquanto o foco, nós todos sabemos, é o foco das armas nas mãos dos criminosos. Às vezes também verificamos circular, de modo até um pouco jocoso, estatísticas comparativas na web. E uma das estatísticas que é muito do meu domínio e utilizei muito nos nossos debates na campanha do referendo de 2005, é exatamente aquela questão dos acidentes. Um item da campanha muito forte, sempre foi por parte dessas ONGs, por parte do governo federal, a questão dos acidentes. Na verdade, o número de acidentes é um número pequeno e o famoso estudo de John Lott mostrou que ele é irrisório frente ao universo de fatos e, ademais, de certa forma, tolerável socialmente, em função em função da diminuição efetiva do número de crimes violentos nas comunidades em que os cidadãos estão armados. Mas há acidentes, é claro, não podemos negar que acidentes ocorram. E um dos dados é o dado dos casos de mortes acidentais, de mortes causadas por tratamento errado, por tratamento médico errado, por erro médico, por erro do pessoal de enfermagem. Isso é muito sério. E é verdadeiro esse dado não só no Brasil, como em todo o mundo. É verdadeiro esse dado nos Estados Unidos, que eu estudei com profundidade. Os erros médicos, os erros do pessoal de enfermagem matam muito mais do que os acidentes com armas de fogo. Então, o argumento dos acidentes também não se sustenta. Assim como hoje nós sabemos que, em termos de mortes acidentais de crianças, as piscinas domésticas, aquelas famosas e gostosas piscinas domésticas, matam ou produzem a morte de 100 vezes mais crianças do que os acidentes com armas de fogo. Agora, devemos nos lembrar do cenário dos países fortemente armados. O nosso não é. Quem diz isso diz uma grande bobagem. Mas os Estados Unidos, sim, é um país fortemente armado, os cidadãos são armados. E a Suíça é um país fortemente armado também. No caso dos Estados Unidos, há 20 anos que não se via um índice de homicídios dolosos tão reduzido e não se via tamanha redução nos índices de todos os crimes violentos. Despencou no ano de 2010, despencaram todos os índices e este é o menor patamar em 20 anos, de acordo com os estudos do insuspeito Federal Bureau of Investigation, FBI, ou FBI, como nós dizemos em português. Criminalidade despencando nos Estados Unidos. E por quê? Numa comunidade armada não deveria, de acordo com as famigeradas ONGs aí, existir o aumento da violência e aumentar o número de homicídios dolosos por causa das famosas briguinhas de vizinhança, de trânsito e tudo mais? Mentira. Distorção de dados, sabemos muito bem. E nas comunidades armadas, o fato é que, de acordo com o estudo de John Lott, o número de crimes violentos diminui, porque o matador sabe que ele provavelmente sofrerá uma reação armada. E há um outro fator extremamente importante para esse efeito nos Estados Unidos, que está aqui nesse resumo: the lock-up factor, ou seja, o fator tranca, o fator cadeia, o fator xadrez. Prisão para os infratores da lei, prisão para os bandidos, deixando em paz as pessoas de bem que têm a posse mansa e pacífica de armas de fogo para a defesa do seu lar e para a defesa de si mesmos. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo programa.